Eles estão um complemento, né, aos vídeos que eu venho fazendo aí, algumas coisas que eventualmente eu não havia percebido que poderiam ser depreendidas de algumas conclusões, né, de algumas acusações que podem ter sido feitas ou lançadas contra a minha pessoa. Então vamos lá. Eventualmente vocês até poderiam tentar acelerar a recuperação de alguém, mas pela punição justa. Então ao invés disso vocês atrasaram lançando punições injustas. Então veja bem, não precisa jogar no fundo do poço para eventualmente recuperar alguém ou recuperar alguém de maneira rápida. Até porque pode acontecer o contrário. Então eu não vou eventualmente lançar mais peso na pessoa para que ela chegue ao fundo do poço para que ela se recupere. Não, ela pode se recuperar sem ir para o fundo do poço. Né? O que me leva a um argumento, inclusive, que eu vi num seriado esses tempos atrás, que diria, esses dias atrás, que dizia assim, no final, porque eventualmente o Mike Tyson morreu. O Mike Tyson caiu quando estava preparado para cair. Bom, mais ou menos. Ele não caiu antes porque ele foi melhor que os outros lutadores. Né? Mesmo nas lutas que ele ganhou por pontos, ele, a princípio, ele foi melhor que os outros lutadores. Mesmo que os outros lutadores possam ter dado golpes contundentes nele, ele ganhou no final por pontos porque ele foi melhor. E nas outras lutas ele nocauteou, ou deu nocaute técnico, enfim, o que for. Então, veja bem. No fundo do poço, para recuperar alguém, pode só punir justamente e não precisa jogar ninguém no fundo do poço, você pode superar a sua maldade rapidamente sem cair no fundo do poço. Então vamos lá. Recuperar alguém, pode só punir justamente e pode ser uma coisa rápida, inclusive. Não precisa eventualmente tentar acelerar jogando alguém no fundo do poço, o que até eventualmente atrasaria a recuperação, até mais, de alguma pessoa, ou por haver mais peso, mesmo que a pessoa não vá para o fundo do poço, mas ela eventualmente está carregando muito peso sem necessidade, porque é falso testemunho e tudo mais, ou porque eventualmente é mais difícil ela sair do fundo do poço e talvez seja mais difícil ela sair do fundo do poço com mais peso que eventualmente é lançado pelos outros. A não ser que seja, vamos dizer, a pessoa que vai para o fundo do poço por aquilo que ela realmente fez, aí é outra história e tal. Mas não por peso a mais lançado na pessoa. Isso aí não faz rigorosamente o menor sentido e não tem o menor cabimento. Interessante, porque antes eles estavam tentando, na verdade, argumentar, não, era bom você ter ficado no voluntariado. Agora, que eu eventualmente provei que não dava, eles estão tentando argumentar, não, no final era bom o que a gente estava falando antes. Que religiosidade era eventualmente você permanecer no voluntariado. É isso que eles estão tentando. Eles jogam no argumento que é mais interessante. É um falso problema. Aquilo que eu havia falado, que foi uma frase levantada contra mim em relação a... que talvez tenha sido levantada contra mim, que foi sobre... agora não lembro da minha frase. Sobre ser você mesmo. Você pode ser você mesmo. É um falso problema, porque se eventualmente eu fizesse alguma coisa que eu não goste, eu deixaria de ser eu mesmo. Tudo bem, eu posso não deixar de ser eu mesmo porque eu faço uma coisa que eu não gosto. Não quer dizer que aquilo seja agradável de ser feito, mesmo que a minha personalidade não se altere por causa disso. Então é mais ou menos nessa abordagem que eu vou trabalhar. Vamos lá. Não importa que com a dificuldade eu ainda possa ser eu mesmo, não importa. Mesmo que as pessoas não estejam salvas ou que eu enfrente alguma dificuldade chata, que eu enfrente uma atividade chata. Não importa com a dificuldade, eu ainda... mesmo que eu tenha uma dificuldade específica, ela é chata. Tudo bem, eu posso continuar a ser eu mesmo, tá? Mas isso não é exatamente importante. Às vezes eu vou ter que mudar, às vezes não. Mesmo que as pessoas... porque eles falam que eventualmente... Porque eventualmente eu disse isso no sentido de mudar de comportamento. Não precisaria mudar de comportamento porque... eu poderia fazer uma atividade chata sem mudar. Não, mas aí depende. Porque aí eu vou ter que mudar para tolerar a chatice. Né? Não, aí realmente, talvez pensando bem, eu discordo. Eu discordo, porque na verdade assim, eu teria que mudar pelo menos alguma coisinha dentro de mim, embora, na minha opinião, não seria uma coisa tão pequena assim. Eu teria que mudar de você não precisa eventualmente mudar você mesmo para fazer uma coisa que você desgosta. Depende, porque, por exemplo, a minha ideia em 2014, e eu já vou explicar isso a seguir no vídeo, era de sim mudar o meu comportamento, não porque eu precisaria mudar talvez totalmente o comportamento, mas eu precisaria me tornar mais resistente ao tédio profissional. Aí precisaria. E aí já não seria mais eu mesmo, né? Mesmo que a mudança não fosse tão significativa. Então precisaria sim. Nisso precisava. Nisso precisava porque eu queria. Né? Qual seria a mudança? Aumento de resistência espiritual. Isso eu também já falei no canal. Né? Tá. Então, mas sim, eventualmente para você fazer uma coisa chata, você não precisa mudar totalmente. Mas continua sendo desagradável para você. Você não mudou o seu comportamento, tá lá você sofrendo horrores por causa do tédio profissional de uma atividade. Então calma lá, vamos lá. Mesmo que as pessoas eventualmente não estejam salvas, eu não precisaria deixar de ser eu mesmo. Não importa com a dificuldade, não importa se eu sou eu mesmo, eventualmente, tentando que ajudar as pessoas a serem salvas, ou eventualmente eu enfrentando uma atividade chata, eu posso continuar sendo eu mesmo. Tá.
Mas, naquele momento, a atividade chata para mim, no caso de 2014, parecia ser algo pior do que o dardo inflamado maligno. Ou seja, eu tinha mais medo do tédio profissional do que da argumentação alheia, que eu pensei que não aconteceria, como eu falei no vídeo do Rica Perrone. Eu falei, como é que eu vou assumir o risco de uma coisa que eu não tenho certeza que vai acontecer? Ou acho que não vai acontecer? Ou que vai ser barrada se acontecer? Não tenho nem como assumir totalmente esse risco, né? Mas sim, um pouco a gente sempre assume, né? Eu até não discordo totalmente do argumento do Rica. Mas vamos lá. Para mim parecia ser algo pior do que dardo inflamado maligno. Ou seja, tanto que eu tolerei. Eu tolerei o dardo inflamado maligno. Ah, mas é uma coisa desagradável. Tá, mas o tédio profissional é pior. Eu não queria encarar esse risco naquele momento. E já vou explicar um outro motivo pelo qual eu não queria. Eu já vou explicar isso melhor talvez a seguir, mas um outro motivo pelo qual eu não queria assumir esse risco é porque, inclusive, eu poderia fracassar na questão profissional e na questão da herança eu ainda não estava tão não garantido assim, eu ainda tinha uma questão de herança. Só que o dinheiro naquele momento não foi gasto da herança, ou investido, feito um outro investimento com ele. Então eu ainda estava um pouco tranquilo, eu não confiava totalmente nesse dinheiro. Eu achava que passando os anos, se minha mãe não morresse, eu estava orando para não acontecer naquele ano, mas minha mãe também não passou mal, não houve nada perto disso, que eu lembre que algo foi algo tão grave a ponto de ser um risco de morte para minha mãe e para meu pai. Graças a Deus não aconteceu, porque eu mesmo não queria que isso acontecesse naquele momento e nem quero que aconteça depois, né? A não ser quando Deus realmente achar. Mas eu queria que em 2014 isso não acontecesse mesmo. Eu falei, Deus, se minha mãe tiver que morrer, não seja em 2014, pelo amor de Deus. Eu não quero que ela more em casa, não quero que ela more aqui, mas ela pode, não quero que ela morra, porque vai dar muito problema na minha vida. Agora, estou dizendo, então morre agora. Não é isso que eu estou falando. Agora ela pode morrer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, além disso, nesse momento, se minha mãe morresse ali, eu poderia ter acesso à questão da herança. Embora eu não confiasse a médio ou longo prazo, porque esse dinheiro seria eventualmente utilizado para outras coisas. A curto prazo, eu até poderia utilizar o dinheiro. Não naquele momento, mas se eventualmente acontecesse alguma coisa. Ok. Por isso que eventualmente eu não sei. Eu tinha alguma segurança financeira, mas muito relativa. Né? Muito relativa. Eu achava que a longo prazo, ou um pouco menos do que isso, esse dinheiro não estaria nas minhas mãos. Por isso eu teria que me preocupar com a questão financeira. Só que no primeiro momento eu não ia buscar dinheiro. Eu não iria buscar dinheiro no primeiro ano. Primeiro eu iria superar o tédio profissional para daí ter uma certa garantia, até talvez de uma certa competência. Aí eu iria retornar a qualquer atividade secular. Eu não iria fazer isso na louca, vamos na atividade secular, vamos porque eu tenho medo de dinheiro. Eu não iria agir dessa forma. Seria até um afobamento desnecessário, que eu achava que não era o mais adequado. Eu achava que seria pecado da minha parte se eu agisse dessa forma. Mas então vamos lá. Eu achava que seria algo pior do que dardo inflamado maligno, que também não necessariamente mudaria quem sou, mesmo sendo uma coisa ruim. Ou seja, o dardo inflamado maligno não mudaria necessariamente a minha personalidade. Eu só precisaria, no caso do tédio profissional, mudar sim alguma coisa dentro de mim no que se refere à tolerância de tédio profissional. Era essa a ideia. Se eu eventualmente não mudo por conta de maldade argumentativa, não quer dizer seja agradável enfrentá-la. Ou mesmo no tédio profissional, é a mesma coisa. Mesmo que não seja a pior coisa do mundo, também no caso argumentativo. Ou mesmo que o tédio profissional para mim era pior do que o argumento. Mas na maldade argumentativa, não quer dizer seja agradável enfrentar a maldade, mesmo que não seja aí a pior coisa. Então, naquele momento, o dardo inflamado maligno não era a pior coisa. Tanto que eu me propositei a não sair das atividades, porque eu não sabia exatamente o que eu iria fazer. Mas então já que você tem, vamos supor, tem medo da questão financeira, então você já deve voltar agora para uma atividade secular. Não, porque o que acontece? Tinha também a dúvida sobre a questão do comportamento quente. Então, mesmo o medo da questão financeira, ou a fé de que eventualmente Deus vai te ajudar, em todos os momentos, no sentido que você vai permitir que Deus te alimente, no sentido de Deus alimenta até os pássaros, né? Os passarinhos, por que não alimentaria? Ou, mais ou menos está desse jeito escrito na Bíblia. Claro, mas isso eventualmente é porque eu iria decidir se eu desejaria ou não. Não é porque eu tinha um medo financeiro naquele momento que necessariamente eu iria agir de acordo com ele, porque eu não tomei a decisão ainda. Então esse é o argumento, esse é mais um argumento. O tédio profissional era o problema. E eu achei que teria sim dinheiro por um ano, o que seria suficiente para eu resolver, não em relação ao dinheiro, mas em relação ao tempo. Dinheiro por um ano, e esse um ano seria o suficiente para eu resolver o meu problema, orando para que não tivesse, eventualmente, um problema financeiro, ou mesmo a questão de pai e mãe, que naquele momento não, vamos dizer, não falecessem, para que não tivesse problema financeiro, e para que eu pudesse
para que eu pudesse usar o ano, usar esse tempo para aumentar a minha resistência contra o TED. Até porque um dos outros medos que eu falei seria justamente, pô, mas peraí, eu posso voltar para a atividade secular e eventualmente me dar mal e fracassar. Eu falei, não, melhor não. Não que eu tenha total coragem, que eventualmente não vá fracassar. Ah, mas Deus ajuda. Claro, mas vou ter que também acreditar nisso, vou desenvolver a fé nisso. Então não é bem assim. A minha fé de que Deus ajudaria talvez fosse até um pouco maior do que a minha fé de achar que Deus tiraria o tédio profissional. Essa não tinha. Essa ela estava bem baixa. Essa. Infelizmente era um limite naquele momento. Na minha cabeça, eu não conseguiria bem conseguir ou com competência atingir segurança financeira ou mesmo competência profissional se eu não superasse ou melhorasse minha resistência contra ele. Eu precisaria superar o tédio profissional para garantir que eu seria competente e, portanto, não sofrer com qualquer tipo de fracasso profissional, o que fosse. E não sofrer, até para gerar um resultado melhor para o próximo. Né? Não é nem questão de sofrimento individual, porque às vezes até poderia não ter. Né? Mas eu teria que gerar um resultado bom para o próximo. Mesmo que eu continue sendo eu mesmo.